Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nesse sabadão com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. E deixa o hype também, dá uma hypada aí no canal, valeu? Pois é, galera, tô aqui meio que improvisado aqui numa garagem gravando esse vídeo de hoje, desse sábado. Tô numa casa de praia, né, passando o final de semana com a família na praia aqui do Espírito Santo, aqui em Guarapari, né, na casa de um amigo aqui, passando o final de semana com a família na praia. Aproveitar um pouquinho, né, esse início de ano, feriadão, show de bola, né, galera? Mas não vou deixar de trazer as informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12 e já vou começando falando, né, de Felipe Luiz e José Boto, né, que se reuniram para tratar de planejamento do Flamengo, se reuniram lá em Portugal. Olha só aqui, ó, na Europa, durante as férias do futebol, Felipe Luiz e José Boto se encontraram nessa sexta-feira, ontem, né, em Portugal. O treinador e o diretor do Flamengo, né, fizeram uma reunião de alinhamento e planejamento para 2026. E na sequência assistiram ao jogo entre Gil Vicente e Sporting de Portugal. E é o seguinte, durante o Felipe Luiz e o José Boto assistindo essa partida do Campeonato Português, eu acho que é Campeonato Português, né, entre Sport e Gil Vicente, tiveram informações aí que o Flamengo estaria, né, de olho no goleiro Andreu, do Gil Vicente. Mas olha só que a informação correta aqui, ó. Vou trazer aqui a informação do GE. Flamengo não tem interesse em Andreu, goleiro que negocia pré-contrato com o Botafogo. É o goleiro do Gil Vicente. Olha só aqui, ó. No momento o Flamengo não tem interesse concreto no goleiro Andreu, do Gil Vicente. A presença de Felipe Luiz e José Boto no estádio para o jogo contra o Sport ocorreu apenas para uma observação. Revelado pelo Botafogo, o goleiro negocia um pré-contrato com o clube carioca. Deseja retornar ao Brasil e já comunicou ao Gil Vicente que não renovará o vínculo válido até junho. O Botafogo mantém conversas com o staff do jogador desde o início de dezembro e conhece, né, os valores envolvidos na operação. Informação aqui do GE, hein, galera? Então o Flamengo não foi lá observar o goleiro, que está interessado no goleiro. O Flamengo ainda está interessado, né, no goleiro do Santos. A prioridade do Flamengo ainda é o goleiro do Santos. Olha só, Brazão segue como alvo principal do Flamengo para ser o segundo goleiro do Mengão, né? O goleiro que vai disputar titularidade com o nosso goleiro Rossi. Olha só aqui, ó, Flamengo nega interesse em Andreu, do Gil Vicente, e reforça que o principal alvo segue sendo Gabriel Brazão dos Santos. Fontes do Flamengo afirmaram, né, que apesar de Felipe Luiz e José Boto terem acompanhado o jogo, né, entre Gil Vicente e Sport, o Flamengo precisa enviar profissionais aos estádios para observar jogadores. E ambos apenas assistiram a partida por estarem em Portugal e por serem viciados em futebol. Então, não tem nada a ver o Felipe Luiz e o José Boto ter assistido o jogo, que eles foram observar o goleiro lá do time Gil Vicente. Então, não tem. O Flamengo está focado para tentar contratar o goleiro do Santos, né, nação? O goleiro Brazão dos Santos. E olha só aqui a informação, um jornalista português trouxe a informação, né? Ele afirmou que o Flamengo identificou o atacante Luiz Soares do Sport como potencial reforço. O atacante não é o Luizito Soares uruguaio, hein, nação? É o atacante do Sport, né, lá de Portugal, o Luiz Soares. Olha só a informação aqui do jornalista português. Segundo o jornalista português Pedro Almeida, o Flamengo identificou o atacante Luiz Soares do Sport como um possível reforço para a equipe comandada por Felipe Luiz. Entretanto, a diretoria do Sport não pretende abrir conversas para uma eventual negociação nessa janela de transferências, considerando o colombiano peça importante do elenco e avaliado em cerca de 22 milhões de euros, hein? Rapaz, você tá doido, qualquer atacante aí, o valor é acima de 20 milhões de euros.
Aos 28 anos de idade, Luis Soares soma 11 gols e 2 assistências em apenas 15 partidas disputadas na temporada 2025-2026. Cara, sinceramente, eu não conheço esse atacante colombiano, né? Luis Soares, eu não conheço, então eu não posso nem opinar aqui. Se você conhece, deixa a sua opinião aqui. O que vocês acham aí desse Luis Soares? Pode jogar no Mengão? Pode vestir o manto sagrado? Tem condição de vestir o manto sagrado? Você que conhece ele, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu não conheço, por isso não posso comentar. E olha só, galera, vice-presidente do Cruzeiro, né? Por falar em atacante, olha só, vice-presidente do Cruzeiro confirma a recusa de proposta e diz que não pediu Cebolinha. Luiz Araújo e Everton Araújo interessam. Olha só aqui, ó, Luiz Araújo e Everton Araújo, volante do Flamengo, interessam ao Cruzeiro. O vice-presidente do Cruzeiro confirmou que as 2 propostas realizadas pelo Flamengo por Caio Jorge foram recusadas. Segundo Pedro Júnior, os valores oferecidos pelo rubro-negro não foram suficientes, tratados pela diretoria do Clube Mineiro como relativamente baixos. Olha só, 32 milhões de euros tratados como oferta baixa, pelo amor de Deus, hein? Só Jesus na causa. As propostas foram recebidas com naturalidade pelo clube e não houve pedido do Cruzeiro para envolver Cebolinha na contratação, né? No movimento do Flamengo. Ele também citou o atacante Luiz Araújo e o volante Everton Araújo, reconhecendo que são jogadores que interessam, mas que não existe movimento pela contratação. Tá aqui, né? Eles já deram a deixa aí, ó. Se colocar Everton Araújo e Luiz Araújo na negociação, que o Cruzeiro possivelmente aceita, né? Já deixou aqui já, explícito aqui. Já que o Everton Araújo e o Luiz Araújo interessam ao Cruzeiro, né? Se colocar aí na transação envolvendo o Caio Jorge, possivelmente o Cruzeiro aceita. Mas é o seguinte, nação, eu acho muita grana, é muita grana. E tem também, cara, o Caio Jorge apareceu agora. Ele apareceu agora no futebol brasileiro. Ele estava lá na Itália, não estava bem, estava numa fase muito ruim, foi contratado por 4 milhões de euros. Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. Flamengo está oferecendo 32 milhões, mano. 28 milhões a mais do que o Cruzeiro contratou. Então é o seguinte, pode ser que o Caio Jorge venha a ser um craque, ou também pode ser que essa temporada de 2026, se ele não for bem, se ele não desempenhar, se ele não performar igual a temporada de 2025, o valor de mercado dele cai também. Então o Cruzeiro tem uma proposta enorme na mão, 32 milhões de euros. Iria lucrar 28 milhões. O Cruzeiro iria lucrar 28 milhões de euros. E o Caio Jorge, se caso essa temporada 2026 ele não jogar o tanto que jogou em 2025, se ele não performar o que performou em 2025, o valor de mercado dele desaba também. Então o Cruzeiro está indo com a oferta do Flamengo nas mãos e parece que o Flamengo não vai mais subir a oferta, hein, galera? É o que traz a informação aqui, eu vou trazer para vocês. Tudo indica que o Flamengo não vai subir mais a oferta por Caio Jorge do Cruzeiro. Olha só aqui essa informação que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Flamengo entende nesse momento que já chegou ao seu limite e não pretende fazer uma nova proposta pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, a diretoria rubro-negra recebeu nos bastidores a informação de que a maior proposta oficial vinda do exterior pelo atacante foi de 20 milhões de euros. Olha só para vocês verem, os times europeus, a maior oferta para o Caio Jorge foi de 20 milhões de euros. O Flamengo está oferecendo 32 milhões. Olha só, a última tentativa do Mengão chegou a 24 milhões de euros, além da inclusão de Everton Cebolinha, avaliado internamente em 8 milhões de euros, totalizando, né, 32 milhões de euros pela contratação do atacante cruzeirense. Esta seria a maior proposta já feita pelo futebol brasileiro em uma única operação. Foi o que eu falei para vocês. O Cruzeiro tá com a faca e a mão no queijo aí para lucrar 28 milhões de euros, mano. Eu acho que clube brasileiro nunca vendeu assim para lucrar tanto assim para um clube daqui de dentro do Brasil. Um clube do Brasil comprando um jogador de outro clube do Brasil
por 32 milhões de euros. Eu acho que isso nunca aconteceu. Então o Cruzeiro tá com a faca e o queijo na mão, né? Por falar em mineiro, né? Tá com a faca e o queijo na mão. E olha só o que eu falei. Se o Caio Jorge não performar nessa temporada 2026 o que ele jogou em 2025, o preço de mercado dele desaba, vai lá para baixo. E o Cruzeiro toma um prejuízo enorme. Vai até se arrepender de não ter vendido o Caio Jorge. Tenho certeza disso. Vamos ver, né? Depende dessa temporada 2026. E olha só, o técnico que está indo para o Cruzeiro é o Tite. E a gente sabe que o Tite não gosta muito de privilegiar o ataque, né? Primeiro ele arruma a defesa, depois a gente viu o Flamengo com o Tite fazia poucos gols. A gente viu isso, sentiu isso na pele. Então Caio Jorge com o Tite, de repente não renda o que rendeu em 2025. Vamos seguindo aqui, nação, com as informações do Mengão. E olha só aqui, cara, olha só. Fiorentina e Valência monitoram a situação de Emerson Royal do Flamengo. Times europeus interessados em Emerson Royal. Segundo o jornalista Ekrem Konur, Fiorentina da Itália e Valência da Espanha monitoram a situação do lateral direito Emerson Royal. O interesse europeu é recente e vem ganhando força. Com janela de transferências abertas, né, abriu no dia 2 de janeiro, as negociações podem avançar nos próximos dias. Emerson Royal, que chegou ao Flamengo, né, já foi vaiado pela torcida. Torcida do Flamengo cobra muito, é impaciente, não tem paciência. Já vaiou o Emerson Royal, né, nos primeiros jogos dele com a camisa do Flamengo. E hoje, Varela é titularíssimo, né, nação? Titular absoluto do Flamengo. E olha só, Emerson Royal, que mal jogou pelo Flamengo, já tem clubes europeus sondando o jogador. Diga aqui nos comentários, você venderia o Emerson Royal para o time europeu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera? E olha só, nação, vou falar agora, né, sobre o volante Everton Araújo. O Felipe Luiz quer manter o Everton Araújo no Flamengo. Olha só, o Flamengo recebeu uma proposta do Grêmio, né, por Everton Araújo. 1, 2, 3, já. O Flamengo recebeu uma proposta do Grêmio por Everton Araújo, mas José Boto optou por não negociar o jogador, já que Felipe Luiz pretende dar mais minutagem ao jovem em 2026. Olha só, o volante é bem avaliado internamente pelos desempenhos com o manto sagrado e o clube não vê necessidade, né, de buscar outra peça para a reposição. Dessa forma, o Flamengo manterá Everton Araújo e dificilmente venderá ele, né, nessa temporada. Vai dificultar ao máximo a saída do jogador para clubes brasileiros. Uma eventual negociação só seria considerada em caso de uma oferta muito elevada do exterior. A informação, já divulgada pela página Paparazzo Rubro-Negro, vem sendo confirmada nessa sexta-feira, né? Ontem que o Paparazzo confirmou essa informação aqui, que da permanência de Everton Araújo no Flamengo. Só sai do Flamengo se vier uma proposta muito boa do exterior. Parece que o Grêmio ofereceu aí, né, cerca de 30 a 32 milhões de reais pelo volante Everton Araújo, que foi recusada pelo Flamengo. E sabe por que o Flamengo está recusando essa proposta, nação? Sabe por quê? O Saul vai passar por cirurgia e o Flamengo vai precisar de volantes. Olha só aqui a informação, ó. Saul passará por cirurgia na Espanha. O Flamengo informou nessa tarde, né, de sexta-feira, que o volante Saul passará por cirurgia, um procedimento cirúrgico na Espanha. O atleta será submetido na próxima semana a uma cirurgia minimamente invasiva no calcanhar esquerdo. Saul vinha relatando dores e desconforto na região, né, há cerca de 3 meses. E desde o início do quadro tem sido acompanhado de forma contínua pelo Departamento Médico do Flamengo. A decisão pelo procedimento foi tomada após uma criteriosa avaliação médica realizada em conjunto com os profissionais do clube, visando a melhor recuperação e o retorno seguro do jogador às atividades. A cirurgia será conduzida, né, pelo Dr. Niek Van Dijk, referência mundial na área. A data exata do procedimento será definida e divulgada após a consulta final com o médico holandês. Tá aqui, o Saul vai passar por cirurgia, né, nação? Ele estava jogando com desconforto, com dores, cara. Ele estava jogando com dores. Por isso, ele caiu de rendimento no Flamengo.
por causa das dores, do incômodo no seu tornozelo, né, mano? Então vai passar por cirurgia, deve ficar por volta de 4 meses fora dos gramados e por isso o Flamengo não vai vender o volante, né, Everton Araújo. Vai seguir com o Everton Araújo para a temporada 2026. E agora, nação, vou trazer informação de Vinha, né? Olha só, Flamengo está muito perto de oficializar a saída de Matias Vinha para o River Plate. Informação aqui do jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Olha só aqui, ó. Restam somente detalhes finais para a assinatura de um contrato de empréstimo de 1 ano, com obrigação de compra em caso de metas batidas. Inicialmente, o River queria um empréstimo, né, com opção de compra, mas acabou aceitando o pedido do Flamengo de obrigação de compra. Como trouxe o jornalista César Luiz Merlo, tá aqui na informação do jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, Vinha deve sim deixar o Flamengo e ir jogar no River Plate. Galera, Flamengo não vai seguir com 3 laterais esquerdos no plantel, não vai seguir. Flamengo quer 2 jogadores por posição. É isso que o BAP falou em entrevista, né? E é assim que deve ser. Flamengo deve seguir com 2 jogadores por posições, 2 jogadores do mesmo nível técnico. É isso que o Flamengo quer. 2 grandes jogadores por posição para tentar conquistar tudo nessa temporada 2026. E é o seguinte, nação, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Vou pegar uma praia agora, né? Um solzinho, uma praia, porque eu sou filho de Deus e mereço também, né? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!